Olá, vamos então para a nossa aula número 7. Vocês acabaram de fazer o simulado número 1, vão receber também a nota da redação essa semana, as avaliações. Já vamos partir para essa competitividade de notas, que na verdade é uma competitividade que brota de nós mesmos, não é? E o tema da semana é sobre acesso à saúde. Vamos lembrar que, na verdade, no Brasil, nós temos um dos melhores sistemas de saúde do mundo. O SUS, ele é muito elogiado. Nós que somos brasileiros sabemos das dificuldades, sabemos que muitas vezes há uns empecilhos aí, né, que realmente fazem com que a população não tenha o devido acesso, mas é aquilo que a gente julga como sendo devido. Em algumas outras nações, como nos Estados Unidos, há sérios problemas para a população em que há uma saúde cara e não há, vamos dizer assim, esse subsídio do governo para os gastos que acabam acontecendo quando uma pessoa necessita de saúde. Então a gente pode ver isso em filmes, em documentários, nas notícias em geral. Quem já viajou, quem já morou lá sabe do que eu estou falando, tá bom? Bem, não é tão simples assim. Nós não vamos falar apenas sobre acesso à saúde. Como vocês podem observar aí, nós temos alguns recortes interessantes, como a carência do sistema público é um recorte e as limitações impostas pelo setor privado é outro recorte. E para piorar a situação de vocês, entre um recorte e outro, nós ainda temos a palavra entre. E é exatamente com base nela que vocês vão ter que formar a tese de vocês, certo? O que seria esse entre? Por que ele pesa tanto no caminho do aluno? Por que ele pesa tanto na hora de vocês elaborarem uma tese? É porque você vai ter que ver qual é o ponto que existe em comum entre esse sistema público, né, como nós colocamos aí, que é carente. Carente do quê? Já vamos refletir sobre isso. E o setor privado, que muitas vezes limita o acesso à saúde. Do que eu estou falando? Também vou trabalhar com essa ideia com vocês mais demoradamente, mas já podemos antecipar alguma coisa. Limita por quê? Porque nem todo remédio está previsto dentro de um plano de saúde, nem todo tratamento, nem todas as especialidades. Até mesmo, podem pensar, até mesmo aquele plano mais top, mais caro, você muitas vezes tem limitações no setor privado, tá bem? Por quê? Porque aqui no Brasil não tem tal maquinário, aqui no Brasil não tem tal especialista. Aí a pessoa demanda contra o plano de saúde. E agora ainda nós temos como uma grande novidade, que é algo que realmente não poderia ter passado no Congresso e passou, que é o rol taxativo. E eu já vou explicar essa novidade para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Então, primeira coisa que você tem que observar. O que é que vai ter que constar na sua introdução obrigatoriamente? A palavra saúde é a primeira coisa, né? Porque é o nosso tema. A expressão acesso à saúde tem que estar presente e você tem que trabalhar essa questão de carência, seja com qualquer sinônimo que você quiser colocar. Carência, ausência, falta, você pode usar também a palavra fragilidade e a palavra limitação do setor imposta pelo setor privado, e aí você pode falar também, o cerceamento, a limitação, o fato dos planos não atenderem totalmente a necessidade daquela pessoa que paga para ser completamente atendida, ter todas as suas necessidades atendidas, tá bem? Então, ou você vai colocar essas próprias palavras, ou você tem que buscar sinônimos, mas o seu leitor, ele vai verificar se você vai abordar o tema por inteiro nessa introdução e, obviamente, no decorrer do texto também. No seu projeto, você já deve imaginar, já deve pensar como que você vai ter que trabalhar esses dois aspectos, tanto do setor público quanto do setor privado. Se você não trabalhar esses dois elementos, você realmente vai enfrentar problemas depois na competência 2, porque é a competência 2 que vai trazer para você essa noção, tá? A noção de que se você não abordar todo o tema durante o texto, na proposta interventiva, não falar o que deve ser feito quanto ao setor público, não falar o que deve ser feito em relação ao setor privado, o teu leitor, o teu corretor não vai te dar nota máxima na competência 2.
Tudo bem? Então fique atento a esse aspecto. Tem que tratar do tema por inteiro. Bem, vamos fazer algumas reflexões. Coloquei para vocês aí a bandeirinha Viva o SUS, que é uma campanha que muitas pessoas, sejam elas famosas ou não, populares, médicos, os governos têm trabalhado muito essa ideia Viva o SUS. Valorize o SUS, porque é um sistema que realmente nos atende, tanto no que diz respeito à promoção, à proteção e à recuperação da saúde. O que é promover a saúde? Então, por exemplo, o SUS, que é o sistema, ele promove muitas campanhas. Se vocês entrarem no site do Ministério da Saúde, ligado ao governo federal, vocês vão ver o trato à saúde em relação à mulher, ao homem, né? O governo federal hoje em dia tem traçado uma campanha muito forte para que os homens passem a ir ao médico, assim como as mulheres vão ao médico, que os homens também passem a ir ao médico com mais frequência. Para quê? Principalmente para inibir câncer de próstata, que é algo que, em relação a que os homens padecem bastante. Então, assim, se vocês olharem lá para o site do Ministério, ele vai falar sobre vacinação, vai falar sobre promoção da saúde da mulher, da saúde do homem, da saúde do idoso, vai falar sobre os cuidados na primeira infância, que inclusive já foi tema de redação aqui conosco, certo? Tudo isso vocês vão perceber que existem medidas que promovem a saúde, ou seja, medidas para fazer a população não adoecer, né? Medidas que protegem a saúde. Então, o que vocês percebem? Nós estamos vendo aí o surgimento de uma nova doença, essa relacionada aos macacos. O governo federal já está tomando providências, os governos do estado já estão monitorando. Por quê? Porque eles têm que ter medidas para inibir qualquer foco de doença. Proteger a população significa dar apoio, por exemplo, a gestores que mostram trabalho em relação ao saneamento público, fazer nas escolas trabalho de escovação de dentes, porque isso também auxilia na saúde da pessoa, proteger, promover, proteger e, se não tiver jeito, recuperar a saúde da população. Aí vem as medidas curativas. É nesse sentido que os governos dos estados e o governo federal têm uma preocupação em disseminar pelo país faculdades de medicina que possam depois atender aquela população local, recuperando a saúde da população. Então, antigamente, pelo menos aqui na cidade que eu vivo, nós tínhamos lá um pronto-socorro. Hoje você tem pronto-socorro e tem as policlínicas, que também fazem um trabalho de divulgação, vamos dizer assim, da saúde, de promoção da saúde, e também tem lá postos que atendem de forma emergencial as pessoas, né? Essa proteção, promoção e recuperação, ela é norteada pelo princípio da universalidade. O que é universalidade? Ela atende a todos. Então vamos supor que você seja um milionário, você tem uma frota aí de aviões, você é rico, muito rico, e você sofre um acidente. Ninguém vai te perguntar nesse acidente, olha, o senhor tem plano de saúde, eu vou levar você para um hospital particular. Não, a pessoa que vai te atender, ela vai te atender, e esse atendimento que vai ser dado, seja por um helicóptero do SAMU, seja por uma ambulância do SAMU, seja por qualquer órgão público, em qualquer hospital público, por qualquer funcionário público, a pessoa não vai lhe perguntar qual é a sua situação, onde você mora, o que você faz. Ele simplesmente vai te atender, certo? E não vai cobrar por isso, por esse atendimento. Por quê? Porque o sistema de saúde ele prevê essa universalização, prevê que não haverá distinção entre pessoas, seja pelo sexo, pela religião, pelo lugar em que mora, nenhuma forma, pelo time que torce, nada disso. Pelo curso que quer fazer na faculdade, nada disso. É um atendimento que é universal. Esse termo universal significa eu vou atender a todos em todas as suas necessidades. É aí que nós vamos encontrar um problema frente àquilo que está previsto na Constituição em seu artigo 196. Qual o problema é esse? Nem todo atendimento é garantido aqui no Brasil aos brasileiros. Nem todo atendimento é garantido.
O que isso significa para a população? Significa que se eu tenho uma doença rara, se eu tenho uma doença que necessita de um medicamento que não tem aqui no Brasil ou que é muito caro. Nós vimos aí algumas pessoas durante a Covid tomando um medicamento que custava em torno de 20 mil reais. Ele começou com 7 mil e foi chegando até 20 mil reais. Eu tenho conhecidos que tomaram essa medicação. E, segundo ele, segundo o médico, foi essa medicação que salvou a pessoa, certo? Então, assim, é algo absurdo, né, que um remédio custe tão caro e mais absurdo ainda que o Estado não possa suprir dentro daquilo que é previsto na Constituição, que é essa universalização. Então, nós vamos perceber que, eventualmente, a população tem que recorrer à justiça, e é esse fenômeno a gente chama de judicialização da saúde no Brasil, para que um atendimento ou para que um determinado medicamento seja fornecido. Às vezes não se fornece aqui no Brasil, então às vezes dentro desse processo de judicialização, o juiz determina que a pessoa, que o paciente seja levado para o exterior para fazer o procedimento que vai salvar aquela vida. E o Estado aí tem que arcar não apenas com o paciente, se ele for menor ou for idoso acima de 70 anos, mas vai ter que arcar também com o seu acompanhante, né? Então, esse é um problema e como proposta interventiva vocês têm que colocar que medidas assim nem precisem passar pelo processo de judicialização. Porque às vezes quando sai uma sentença favorável para aquele doente, aquela pessoa já até faleceu, né? Então, vocês podem propor que não haja esse processo de judicialização e que no caso de doenças raras e remédios que também são praticamente inalcançáveis pelo seu valor, haja automaticamente a obrigação do Estado em suprir essa necessidade dessa pessoa que está doente. Tudo bem? Bom, quais são as outras reflexões que eu quero fazer com vocês? A Constituição ela proíbe que haja tratamentos experimentais. O que são tratamentos experimentais? Eu não tenho certeza que tal chá acabe com a doença chamada de AIDS. Não tem certeza, a ciência não comprovou isso ainda, não tem autorização da Anvisa para que tal medicamento seja aplicado, então isso é proibido pela Constituição. Ou seja, eu preciso que haja uma comprovação para que o medicamento seja aplicado. Mas a própria Constituição ela fala o seguinte: se houver uma excepcionalidade, então aí vai ter que ser julgado o que seria algo excepcional. E aí vocês podem se lembrar de todo o problema que nós tivemos em relação aos primeiros meses de Covid. Vamos tomar ivermectina. Não, mas isso daí não é comprovado. Tudo bem, não é comprovado. O que é comprovado? Não tem nada comprovado, é uma doença nova. Então, muitas pessoas aderiram ao medicamento que não tinha um efeito colateral muito forte. Algum efeito para algumas pessoas tinha, mas entre uma doença mortal e você tomar um remédio que melhora a placa, para algumas pessoas, muitas pessoas adotaram esse procedimento, certo? Então, essa excepcionalidade prevista pela Constituição, muitas vezes ela pode impedir que determinados medicamentos sejam aplicados. Hoje no mundo todo se discute a questão da maconha. Será que a maconha tem um princípio ativo que inibe determinadas doenças? Sim ou não? Para alguns médicos eles observam que sim, para outros observam que não. Como é uma planta que tem aí algum efeito alucinógeno, o que acontece? Muitas pessoas são totalmente contrárias. Aí que vem a defesa da tese, né? Então essa excepcionalidade prevista na Constituição, ela às vezes traz determinados empecilhos. Então vocês podem também, frente a esse problema, sugerir que haja um empenho maior da comunidade científica em solucionar esses problemas. Acabar com essas lacunas, fazer com que a ciência busque ir mais rapidamente na solução e nos mostrar o que realmente pode ser usado, o que não deve ser usado em termos de tratamento. É bom que vocês saibam algo bastante importante. Quando alguém entra na justiça pedindo um atendimento,
Existe uma cooperação mútua entre os entes, seja ele federal, governo federal, Ministério da Saúde, seja ele estadual, Secretaria Estadual, seja ele Secretaria Municipal de Saúde. Esses 3 órgãos vão ser chamados no processo, porque qualquer um deles pode sim suprir uma lacuna, resolver um problema. Ou seja, uma prefeitura, um juiz pode determinar que a prefeitura compre um remédio que está acima das posses daquele munícipe que está doente. Ou ele vai determinar, não, é um valor tão exorbitante que a prefeitura não dá conta, vamos pedir para o governo federal, vamos determinar que o governo federal forneça esse medicamento ou forneça tal tratamento, certo? Então é o juiz que, analisando a situação, vai determinar qual é o ente, ou às vezes também tem decisões em que ele fala, olha, o governo federal vai ter que arcar com a passagem e estadia da pessoa lá em tal país em que há o tratamento, o governo do estado vai ter que fornecer tal situação, no retorno desse paciente vai ser a prefeitura que vai cuidar do home care. Ele pode dividir entre esses entes as responsabilidades, e tudo isso está na Constituição, viu, gente? Tem algo bastante importante para vocês entenderem aqui nessa situação. O SUS, ele não é obrigado a ter ali na sua prateleira um remédio de alto custo, sabe? Porque esse remédio, às vezes, ele vai ser usado por uma pessoa que tem uma doença tão rara, que às vezes ele vai ficar ali e vai estragar. Então, custa $30.000 aquele remédio. Ele não é obrigado a fornecer. Agora, frente à necessidade de uma pessoa, a comprovação de que aquela doença só será revertida, tratada e curada com um determinado remédio, é nesse momento que o sistema, aí é o terceiro problema que eu estou colocando para vocês, o sistema prevê a judicialização. Então, olha, se o juiz determinar, se houver uma determinação do judiciário para a gente fornecer o remédio, a gente vai lá e compra, certo? Então, notem como que o próprio sistema já prevê essa judicialização. Na minha opinião, se eu fosse escrever esse tema, eu falaria exatamente o quê? Que eu não precisaria passar pelo processo de judicialização. Porque, como eu já disse, às vezes demora tanto até um defensor público fazer essa ação, até que há o julgamento, até que esse remédio é licitado, é comprado, é trazido, às vezes a pessoa morre, né? Então tinha que ser um processo automático, sem passar pelo judiciário, porque tudo seria mais rápido, menos burocrático. Tudo bem? Então, são esses os problemas que vocês podem tratar aí. Bom, no que diz respeito à carência do setor público, o que nós temos para o momento? Nós temos um atendimento que todo mundo fala, é sensacional, quando você consegue ser atendido. Então, um médico do SUS que vai realizar uma cirurgia de apendicite, tudo bem, ele vai fazer a cirurgia, muito bem feita. Mas e para você conseguir essa cirurgia? Esse é o problema. Então a fila de espera é um dos problemas que nós enfrentamos aqui no Brasil. Para transplante, para transfusão, para qualquer cirurgia um pouco mais delicada. Nem sempre há profissionais compromissados com o atendimento. Então vocês podem ver aí, por mais que o Ministério Público atue, por mais que haja, todo um cuidado em relação ao comparecimento de médicos em setores públicos, vocês podem ver que de vez em quando na televisão aqui local aparece lá, olha, a população reclama que não tem pediatra em tal UPA, não tem pediatra em tal situação, não tem cardiologista em tal posto de saúde, tá sem ginecologistas suficientes para atender em tal cidade. Então, não é porque não foi contratado, às vezes a pessoa, o médico ali não aparece, não comparece, fica na casa dele esperando, né? Então vocês vão falar sobre esse tema essa semana e vocês vão ver essas situações. Só que não quero generalizar, né? Às vezes dá a impressão que todo médico que trabalha no SUS é irresponsável, não é verdade. Mas aqueles que são irresponsáveis, aqueles que não têm compromissos realmente, são os que acabam maculando, né, a instituição. Nem todos os mecanismos estão disponíveis para os profissionais, esse é um outro problema. Então, às vezes, o profissional reclama que ele vai lá com toda boa vontade para exercer a sua tarefa, exercer a sua profissão, entretanto, chega lá, o raio-x está quebrado,
tal equipamento não veio, tal medicamento não tem, está faltando, por quê? Porque a prefeitura esqueceu de mandar, foi licitado, mas não foi comprado, mas não foi entregue. Então, assim, existem muitas situações em que os mecanismos, sejam eles maquinários, sejam eles medicamentosos, faltam. Eu tenho alunos que são médicos e que falam para mim, Su, chega lá, não tem água. Como que a gente vai atender a população sem água no posto de saúde? Né? Chega lá, não tem energia. Como que você vai manter o medicamento em estoque? Tá bem? Nem todos os exames estão disponíveis pelo setor privado. Então, esses são problemas que realmente fazem com que nós estejamos, nesse momento, refletindo sobre essas questões. Bom, e quanto ao setor privado? Então, nós temos aí a grande novidade desse ano, que foi algo realmente muito escondido, né? Foi pouco debatido, que é o rol taxativo. O que significa isso? Significa assim, vamos supor, eu vou lá e pago R$2.000 de plano de saúde por mês, certo? E eu descubro que eu estou com uma doença que requer um tratamento minucioso, que não está escrito, não está previsto ali no meu plano de saúde. Mas ele é muito parecido com outro que está ali. Então, o plano de saúde, até então, era obrigado pela justiça a atender a minha doença rara. Porque, vamos supor, é um câncer. Lá estava escrito, vai tratar de câncer. Só que não estava escrito exatamente de qual câncer que vai tratar, certo? Agora, com o rol taxativo que foi aprovado pelo Senado, virou lei, os planos de saúde só vão tratar aquilo que tiver escrito. Então, por exemplo, Covid. Estava escrito Covid? Não está escrito Covid. Por quê? Porque é uma doença nova. Então, quem fosse buscar o plano de saúde, ele vai dizer assim para você, vamos imaginar, olha só, não está escrito Covid, então eu não vou tratar você de Covid. Ah, mas eu fiquei com um problema de coração, porque eu tive Covid. Não, mas é um problema decorrente da Covid, antes você não tinha, então eu não vou tratar. Isso que é o rol taxativo. Então você paga, e agora nesse momento você vai ter que ser um especialista para você assinar um contrato. Porque se você assinar um contrato que não está escrito lá exatamente o que é que você vai ser tratado, do que é que você vai poder ter remédio, você não será tratado. Até então, o rol ele era exemplificativo. Então, esse plano de saúde vai cobrir situações ligadas a câncer. Ele é a câncer. Qualquer câncer que você tivesse seria atendido pelo sistema privado. Agora não. Vai estar escrito lá, câncer de próstata, câncer de mama, câncer de ovário. Se não tiver escrito, porque ele é taxativo, ele coloca, ele descreve. E o plano de saúde só vai atender aquilo que está descrito ali. Fugiu daquilo, amigo, você não é atendido, certo? Para o consumidor, foi uma grande perda. Estudem melhor sobre isso que vocês vão entender, tá bom? Altos preços de planos de saúde. Sim, aqui no Brasil se praticam preços exorbitantes. Se a pessoa for acima de 60 anos, meu Deus, mais ainda. Por quê? Porque é alguém que está propenso a ter mais doenças. Tá bem? Então, na proposta interventiva de vocês têm que falar sim de mecanismos para fazer com que os planos de saúde sejam barateados. E se isso não acontece, que pelo menos o sistema público de saúde encampe, absorva tratamentos que são mais especializados e mais caros, tá bem? Nem todos os exames estão disponíveis no Brasil, então muitas vezes também o plano de saúde ele faz o quê? Ele vai te impedir o máximo possível. Seu médico faz o pedido de um exame, aí o plano de saúde vai dizer, não, esse exame é muito caro, ele não tem no Brasil, o teu plano de saúde não cobre as despesas dele, nem tudo que você pagou aí durante esses anos vai conseguir cobrir, enfim, não vamos realizar. Então é aí que a justiça tem que vir e intervir nessas situações. E outra situação é essa, os exames são muito caros ou não estão disponíveis. Então, até que você judicializa, até que você consegue desburocratizar esse processo, vai muito tempo e, por vezes, a pessoa até morre, né? Bom, quais ideias você pode defender? É preciso, né, porque você vai defender uma necessidade, senão isso não é tese, que o acesso seja universalizado e desburocratizado. Se você for por esse caminho,
você terá que usar repertórios que mostrem essa falta de universalização, tanto no que diz respeito às pessoas, aos pacientes, quanto ao que diz respeito ao tipo de tratamento. E o desburocratizado significa fazer com que as coisas aconteçam mais rapidamente. Que se for uma situação de saúde, o meu processo na justiça seja colocado em primeiro lugar, né, ele ganhe realmente um nível de urgência e de emergência. Se for essa questão do desburocratizado, ter um setor dentro do próprio ministério que venha agilizar aquelas situações de mais urgência. Então, quem vai determinar aquilo que você vai colocar como tese é você mesmo. Então, aí eu estou colocando algumas ideias para vocês aceitarem, para vocês trabalharem como tese. E número 2, que o sistema de saúde público atenda com excelência, né, a população, com a mesma excelência que o setor privado nos atende. Então, em algumas unidades da federação, eu tenho alunos que trabalham em postos de saúde e eles falam para mim, eu tenho sala própria, eu tenho ar-condicionado, até porcelanato tem no chão, né? A minha estante lá tem tudo quanto é medicamento, eu posso atender meus pacientes com maior tranquilidade. Existem outras unidades da federação que o reboco da parede está caindo, tem infiltração, o piso é vermelhão, né? Aquela coisa que nem tem piso direito. Então, realmente, existem algumas situações aí que o setor público que tem dinheiro, né, ele age como se não tivesse, né? E que o setor público possa nos atender sem as restrições, sem as limitações que muitas vezes o setor privado, que visa o lucro, impõe para a população. Então, seriam essas ideias que vocês poderiam trabalhar. Não dá para trabalhar tudo isso num texto só. Você vai trabalhar ou uma ou outra, ou uma terceira, quarta, quinta ainda, né? Essas são aquelas que eu trabalharia nos meus textos, né? Estou colocando aí algumas sugestões apenas para vocês. Bom, e repertório? Então, o artigo 196 da Constituição, vocês podem trabalhar mencionar esse artigo, né? E ele fala o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua proteção, promoção e recuperação. Então, vocês podem mencionar, não é que vocês vão decorar, vocês vão apenas escrever, olha, introdução, no artigo 196 da Constituição Federal do Brasil, vírgula, consta que o Estado deve promover políticas, né, relacionadas à saúde, em que haja proteção da população e também a recuperação desta quando necessário, quando abatida por doenças e assim por diante. Então, vocês vão parafrasear, na verdade, esse artigo 196. Podem mencionar também o Correio Brasiliense, jornal Correio Brasiliense, lá de Brasília, em que ele explica, na verdade ele trouxe, né, uma imagem que foi divulgada pela Advocacia Geral da União, em que ele explicava o que é o rol taxativo e o que é o rol exemplificativo. O taxativo, como já falei, é aquele em que os planos de saúde apenas atenderão aquelas previsões que estão ali descritas num contrato com uma operadora de plano de saúde. O exemplificativo, como era antigamente, ele enumera algumas situações e aquilo que era parecido e análogo também era a obrigação do plano de saúde atender e agora não é mais. Então, doenças novas, por exemplo, não será atendido porque agora na nossa nação foi aprovado pelo Congresso Nacional o rol, agora ele é taxativo, ele não é mais exemplificativo, tá bem? Vocês podem mencionar também, eu coloquei na apostila para vocês, essa entrevista com o juiz, em que ele vai mostrar quais são os problemas que o judiciário vai enfrentar quando um juiz tem que dar uma sentença em que ele vai obrigar o Estado a atender. Ele às vezes ali tem que buscar um consultor, buscar alguém que realmente, um especialista que entenda daquela doença, para entender também e depois fazer o julgamento correto, né? Porque também onera o Estado. O Estado vai tirar dinheiro da onde? Como que ele vai fazer esse tratamento? Como que isso vai ser operacionalizado? O magistrado tem que saber de tudo isso. E nem sempre o magistrado está preparado para atender essas demandas, né? Então, é uma entrevista curta, eu fosse vocês assistiria,
mesmo porque muitos serão médicos e acabarão encontrando situações assim. Nós também adotamos o livro Perigo de uma História Única, e lá dentro da trajetória da autora, ela menciona essa situação, né? Eu peguei o trecho, mas notem, vocês não vão citar esse trecho, vocês vão fazer apenas uma menção a eles, né? Citar é quando você copia o trecho. Não faz sentido copiar esse trecho. Então ela fala assim: também tive avós que morreram em campos de refugiados. Meu primo morreu porque não recebeu o tratamento médico adequado. Então vocês podem, né, fazer uma referência a essa situação, mostrando que não é apenas aqui no Brasil que às vezes a pessoa morre num atendimento ou pela falta do atendimento, mas que isso também acaba recaindo em alguns países africanos, em outros países aí espalhados pelo mundo, tá bom? Nós também adotamos como leitura obrigatória o livro Encontro Marcado, do Fernando Sabino. E se vocês se lembram muito bem, lá no meio do enredo nós temos uma situação em que um dos personagens é diagnosticado com câncer. E ele faz uma promessa para Deus, né? Esses dias, estudando o tema, eu vi uma frase bem interessante de um humorista brasileiro, Milor Fernandes, e que ele fala o seguinte, todo mundo muitas pessoas se declaram como ateus até que ficam doentes, né? Porque quando a gente fica doente, de repente dá uma crença em Deus na gente que é incrível, né? Então eu achei bem interessante isso que ele falou. Olha, até eu estou usando recurso argumentativo para dar minha aula, né? Então o Fernando Sabino, ele coloca lá um personagem que é diagnosticado com câncer e o personagem faz uma promessa. Qual promessa é essa? Quem se lembra? Se ele se curasse, né, ele ia mudar de vida, não ia ser mais um boêmio, não ia fazer mais aquelas aventuras que eles faziam. E no outro dia ele descobre que o médico trocou os exames. Na verdade, ele leu o resultado do exame de uma outra pessoa, né? Então, olha só, ele foi curado, não foi? E aí ele vive esse drama: eu fui curado ou eu fui enganado? Às vezes a medicina se engana, ou se não a medicina, um especialista, ou se não o especialista, o sistema se engana, né? Então vocês podem mencionar o livro Encontro Marcado também como uma certa fragilidade nesse sistema demonstrado aí. Aqui no Brasil nós temos uma série que foi exibida pela Rede Globo, ela é Sob Pressão, e ela vai mostrar todos os problemas pelos quais a população passa, os problemas também que os profissionais da saúde passam. Às vezes o profissional está ali todo empenhado, né, mesmo naquela circunstância tão caótica do atendimento público, e ele é impedido de realizar determinados procedimentos, sofre com violência verbal. Então é uma série que vocês podem assistir e podem mencionar também como repertório dentro dessa temática. Dr. Drauzio Varela também, que é médico e é escritor, ele pode ser mencionado. Eu separei para vocês aí um trecho em que ele fala o seguinte: poucos brasileiros sabem que o Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que ousou levar assistência médica gratuita a toda a população. O SUS oferece gratuitamente o maior programa de vacinação e transplante de órgãos do mundo. Então, não é que o Brasil tem apenas 100 milhões de habitantes, né? Mas aqui ele diz que um país com mais de 100 milhões é o único que trata da saúde com esses áreas de universalização, tá bom? Então também ele pode ser mencionado aí como repertório na sua redação. 2 repertórios, 3 no máximo, viu gente? Senão o texto de vocês fica sem autoria, que é bastante importante. Quais são os agentes interventivos naturais para essa proposta? Governo federal, né, que é dele o Ministério da Saúde. Então você pode falar o Ministério da Saúde ligado ao governo federal, que é ligado, ou simplesmente o Ministério da Saúde. O governo do estado vai ter a competência quanto à Secretaria da Saúde, e também vocês podem colocar o Ministério Público como aquele que vai pedir, vai garantir, vai fazer reuniões, vai realmente atuar junto aos governos para que esses governos possam fornecer à população a saúde necessária. É claro, teremos vários, na verdade, agentes interventivos. Tudo vai depender da sua tese, tudo vai depender das ideias que você for debatendo aí dentro do seu texto, tá bom?
E encerrada essa aula, queria muito que vocês se inscrevessem no nosso canal do YouTube, Suzana Luz Germojeski, e que vocês também me seguissem no Instagram, para que vocês estejam sempre atualizados ali das nossas novidades, vejam as nossas aulas, vejam os livros que eu indico para vocês lerem. Lá tem uma abinha que vocês podem ver nossos livros, tá bom? Os livros que eu indico são aqueles livros que vocês podem usar tanto na literatura, nas provas de literatura, quanto também como repertórios na sua redação, tá bom? Grande abraço da professora Suzana Luz. Foco, força e fé que o Enem é amanhã, hein?